Agora chegou a vez de falar do agosto branco, um mês inteiro para chamar atenção para as formas de prevenir o câncer de pulmão, que é uma doença com alta taxa de mortalidade tanto em homens quanto nas mulheres. Para tirar dúvidas sobre prevenção, tratamento, sintomas, eu falo agora com a médica oncologista Samira Mascarenhas. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao TV Revista. Boa tarde, obrigada. Bom, gostaria que a senhora começasse falando para a gente dos sintomas, né? Eu acho que o que as pessoas mais ficam preocupadas é quando surge, às vezes, uma tosse, uma dor no peito. Quais são os principais sintomas, se é que é possível citar alguns, do câncer de pulmão? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, diferente, né, de algumas outras doenças, na grande maioria das vezes, o câncer de pulmão ele é silencioso. E quando ele vai apresentar sintoma, provavelmente a gente já está diante de uma doença um pouco mais avançada. Então, quais que são os sinais de alerta, digamos assim, né? Às vezes o paciente que, quando ele tem uma tosse crônica ou uma tosse que muda de característica, falta de ar, uma perda de peso sem justificativa, né, uma dor torácica importante, e algumas vezes a gente percebe o paciente que tem, por exemplo, o grande fumante, ele fuma todos os dias, ele tem o hábito de manhã acordar e fazer uma toalete matinal, que a gente chama. Ele limpa um pouco a garganta, né? E aí, eventualmente, existe uma mudança dessa característica e, eventualmente, pode surgir sangue junto com a secreção. Então, esses são sinais de alerta em que a pessoa deve realmente procurar um médico para poder investigar. Olha só, são 30 mil novos casos por ano. Inclusive, uma pesquisa recente divulgada pela Fiocruz revela que 34% dos fumantes, né, brasileiros aumentaram aí o consumo de cigarro durante a pandemia. São números que, imagino, deixam vocês, né, as autoridades de saúde, os profissionais de saúde, em alerta. Com certeza. Esse é um dado bem importante e interessante, principalmente para poder a gente chamar a atenção da população. O Brasil vinha fazendo e vem fazendo um trabalho muito importante de saúde pública no sentido de evitar o tabagismo. As campanhas de conscientização da população atingiram de uma forma muito efetiva, de forma que houve uma redução drástica do tabagismo na população brasileira. E a pandemia, como todos nós já sabemos, né, ela trouxe uma ansiedade, um estresse, que, de certa forma, ela trouxe a possibilidade de retorno de alguns vícios. Então, alguns pacientes que tinham deixado de fumar voltaram a fumar, algumas pessoas que não fumavam começaram a fumar, adquiriram o hábito justamente por conta do estresse vivido, né, nesse momento que a gente está presenciando. Um outro ponto bem importante nesse sentido de epidemiologia, né, de prevalência de fumantes na população brasileira, e que a gente tem se preocupado muito, é que existe, na verdade, uma diminuição da idade com que as pessoas começam a fumar. E a gente tem feito um trabalho nas escolas, inclusive, porque quando você olha para crianças, existe hoje um apelo muito grande, né, de oferecer para as crianças realmente o experimentar o cigarro. E a criança ali não está com a ideia formada, ela não tem noção, ela não tem uma consciência daquilo. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma efetiva nesse público infanto-juvenil também. Nós falamos agora há pouco dos sinais de alerta, né, dos sintomas. Vale ressaltar que não é porque a pessoa está com tosse crônica ou perdeu peso, ela não deve se desesperar. O recomendável, né, vamos dar uma acalmada nas pessoas aqui que estão com alguns desses sintomas, é procurar um profissional quando surgir esses sintomas, ou no caso de um tabagista crônico, ir regularmente ao médico, né, doutora? Sim, esse ponto do tabagismo, as pessoas que fumam, e essa sempre é uma oportunidade importante da gente conversar com essas pessoas de uma forma indireta. Hoje a gente tem muitos lugares que você tem um acompanhamento multidisciplinar desses pacientes que fumam, e é possível realmente parar de fumar com a equipe acompanhando. Existem medicações, existe terapia cognitiva que pode estar associada nesse processo, e a gente pode realmente reduzir o tabagismo. Então é muito importante que quem fuma procure realmente ajuda. Certo, olha só, todo mundo sabe que o cigarro não faz bem à saúde, até porque é um dos produtos, um dos poucos produtos que tem essa informação logo no rótulo. Mas que o cigarro de fato ele causa câncer no pulmão, o que causa? É a fumaça, são as substâncias, é tudo isso associado? A gente fica com essa dúvida, são os ingredientes do cigarro que de fato causa o câncer nas pessoas que consomem esse tipo de produto, doutora? O cigarro, ele contém várias substâncias que são tóxicas, e essas substâncias podem levar
né, uma alteração a nível celular do ponto de vista biológico e alterar realmente esse dano na célula, ele pode levar, e principalmente esse dano repetido, ele pode levar uma mudança na característica da célula que origina a neoplasia, origina o câncer. Quando a senhora fala em dano repetido, é aquela coisa da rotina, do hábito, do vício, rotineiramente consumir... Exatamente, você tem a célula, o DNA, ele vai sendo lesado e, assim, teoricamente, o nosso organismo, ele consegue, em algumas situações, eliminar, mas você está fazendo aquela transformação de uma forma direta, né, na célula, e isso pode levar realmente ao desencadear a neoplasia. Para você que acha bonito fumar, deixa eu dar uma informação para vocês aqui. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o cigarro concentra 60 substâncias cancerígenas, entre elas o arsênio, o níquel, o benzopireno, tem uns aqui que eu nem conheço, o cádmio, chumbo, gente, além de resíduos de agrotóxicos e substâncias radioativas. Doutor, uma mistura como essa no organismo, acho que não tem como dar certo, né? É outro ponto importante também, que acho que é sempre bom a gente falar, é o cigarro eletrônico, né? Que existe aí hoje também uma tendência muito grande, uma comercialização, um conceito de que é muito, muito legal utilizar o cigarro eletrônico e que, na verdade, a concentração, por exemplo, de nicotina, você não consegue controlar. Então, você não tem... O cigarro eletrônico, ele não é seguro também, né? Então, existe esse mito na população de que substituir o cigarro eletrônico, substituir pelo cigarro eletrônico o cigarro convencional, né, ou achando que isso pode não ser danoso, mas de certa forma também pode levar a danos importantes. A senhora que é oncologista pode explicar melhor para a gente que tem inclusive outras formas, outros tipos de câncer causados pelo consumo de cigarro. O cigarro não faz bem para nada, viu? Que eu acho que, se não me engano, os cânceres de boca, né, de garganta, em outras partes do corpo também podem ocorrer essa doença em decorrência do cigarro. Sim, o cigarro, na verdade, não só o câncer, mas existem outras doenças que ele pode causar, né? Enfisema. Então, assim, do ponto de vista cardiovascular, a gente pode ter problemas, né, cardiovasculares. No pulmão, além do câncer de pulmão, a gente pode ter o enfisema, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, exatamente, isso pode desqualificar a vida do paciente, diminuindo a sua qualidade de vida, a sua capacidade vital, diminuindo a sua capacidade de exercício físico, sua rotina. Pode levar a câncer de boca, bexiga, né? Então, assim, laringe, câncer de cabeça e pescoço no geral. Fora isso, a gente tem realmente uma diminuição do paladar do paciente. Você tem também uma coisa que é muito importante, é que quando você fuma e você convive com pessoas que não fumam, o tabagismo passivo ele também é um risco. Então, tudo isso ele deve ser considerado. Hoje, a gente levar essa informação e trazer que é possível parar de fumar é muito importante para que a pessoa procure uma ajuda e possa sair desse vício. Entendi. Só a última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo tão elucidativo sobre as formas de tratamento, doutor. É o que? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo combinado? Cada caso é um caso? O tratamento do câncer de pulmão, cada vez mais, ele é personalizado, né? A gente não tem uma fórmula geral, não tem uma fórmula genérica. O que a gente tem, o que a gente leva em consideração é a personalização. Cada paciente vai ter uma escolha para o seu tratamento. No geral, a gente, quando tem tumores iniciais, a gente pode associar a cirurgia, né? A cirurgia pode estar envolvida no processo terapêutico. A radioterapia, ela pode entrar também, algumas vezes, naqueles pacientes que não podem ser operados e têm uma doença inicial. Né? Hoje em dia, no tratamento sistêmico, quando a doença ela já saiu do pulmão, foi para algum outro local, que a gente chama de doença avançada, a gente tem um grande avanço nos últimos anos, e esse avanço ele levou a uma diminuição da mortalidade do pulmão. Esse é um dado muito importante para a gente que trabalha com oncologia torácica. Isso é um dado que nos últimos anos tem trazido um benefício muito grande. Então, a gente teve uma evolução basicamente da terapia-alvo, que a gente tem uma evolução das drogas, né? E a gente vai atuar exatamente no subtipo de doença. Né? A gente tem uma evolução muito grande em relação à imunoterapia também, que trouxe um benefício muito grande, sem contar também que a nossa grande arma, a quimioterapia, continua sendo também uma possibilidade. Então, a gente tem uma grande evolução em todos os cenários, desde a cirurgia até o tratamento sistêmico, e cada paciente ele vai ser tratado de uma forma personalizada. Por isso que é tão importante você estudar o caso do paciente de uma forma multidisciplinar. No geral, a gente tem as equipes que tomam a decisão juntas e chega à conclusão do que é melhor para aquele paciente. Felizmente, a tecnologia está aí como aliada também nessas circunstâncias. Felizmente.
A gente não falou sobre prevenção, né? Claro que além de não fumar, existem outros hábitos que a pessoa pode agregar à sua vida para evitar problemas de saúde como esse, né, doutora? Com certeza. Parar de fumar para o câncer de pulmão é extremamente importante. Parar de fumar em qualquer cenário. Mesmo se você já tenha desenvolvido uma neoplasia, é importante parar de fumar. Mas a gente aqui ressalta os dados que todos nós deveríamos buscar, né? Atividade física, não beber, né? Você manter-se perto do peso ideal, alimentação saudável, todos esses benefícios, eles vão ser tidos mesmo para todas outras neoplasias, outras doenças e também para o câncer de pulmão. Ótimo, muito obrigado pelas suas informações extremamente esclarecedoras, né? Ela destacou aí a questão do uso combinado, né? Álcool com tabaco. Gente, vamos ponderar isso daí? Vamos fazer atividade física, se alimentar bem? Obrigado mais uma vez, esperamos tê-la outras vezes aqui no TV Notícias. Obrigada, boa tarde. Boa.